Capítulo 5 O Cabeça de Ferro. Nesse ano de 1782, em Minas, no mesmo lugar em que assenta hoje a cidade de Diamantina, as autoridades de Portugal, monopolizando para a coroa portuguesa o comércio dos diamantes, eram implacáveis no seu despotismo. Entre os trabalhadores empregados na extração, a miséria era grande. Quase todos os escravos sofriam fome, enquanto pelas suas mãos passavam milhões de pedras, que valiam quantias assombrosas e iam enriquecer o tesouro português. O trabalho era duro. Primeiro, era preciso descobrir o trecho do rio em cujo fundo se esperava achar a jazida. Cavava-se ao lado dele um vale, forrado de tábuas úmidas e calafetadas. Cercava-se depois o rio, desviavam-se as suas águas para o vale. Então secava-se o leito assim coberto. Quebravam-se as rochas que forjavam, tiravam-se a camada inútil de terra e areia, e via-se logo, sobre a forma de um cascalho feio e grosseiro, a preciosa mina, em que dormiam as grandes e rutilantes pedras preciosas. Muitas vezes o trabalho ficava perdido, não se encontravam diamantes na porção explorada do rio. E era preciso recomeçar mais longe a mesma dura tarefa. Tratados com um rigor intolerável, privados de tudo, sofrendo pelo menor falta de castigos horroroso, trabalhando sem cessar, de sol a sol, os desgraçados entendiam-se como os contrabandistas, a quem vendiam os diamantes que furtavam. As autoridades condenavam sem o processo os acusados deste crime. Os contrabandistas, que eram conhecidos pelo nome de garimpeiros, eram perseguidos sem tréguas pela tropa. Às vezes, desesperados, acossados pela patrulha da metrópole, os garimpeiros organizavam guerrilhas e resistiam. Corriam sangue de toda parte. Os escravos suspeitos eram condenados à morte, sumariamente. Não se abriam devassas. Não se admitiam defesas. Bastava uma simples denúncia. Alguns, amarrados a troncos de árvores, eram surrados até morrer. Outros acabavam crivados de balas. Outros expiravam de fome no fundo das masmorras sem ar. Em 1782, era intendente dos diamantes José de Meireles, homem cruel, que conseguia ser ainda mais tirano do que os seus antecessores. O povo dava-lhe o nome de Cabeça de Ferro. Violento, fez pesar sobre Minas a sua maldade. Quem por esse tempo viajava pela região que ficava sob o domínio do Cabeça de Ferro, via, de espaço a espaço, corpos no chão, varados de tiros de espingarda, cadáveres enforcados, oscilando nos galhos das árvores. Eram as vítimas do intendente. Mas não eram somente os suspeitos dos crimes de contrabando que sofriam o peso do seu ódio. Bastava ter pena do sofrimento dos pobres escravos para ser considerado cúmplice deles. A cadeia do arraial estava constantemente cheia de inocentes, cujo crime único era o ter dado um pedaço de pão a um trabalhador faminto. O Cabeça de Ferro era onipotente. Quem ousava contrariá-lo se escapava da morte. Era degradado para a África e deixava a família na miséria, porque todos os seus bens eram confiscados para o Estado. E quando o intendente atravessava o povoado, arrogante, de sobressanho cerrado, seguido da multidão de seus guardas armados, o terror corria
as ruas, portas e janelas fechavam-se. Nenhum olhar atrevia a fitar o olhar do orgulhoso senhor, que tinha nas mãos o destino de todo o povo. Essa tirania já durava 3 anos, quando, por ocasião de se celebrar uma festa religiosa no arraial, veio para pregar o sermão na vila do príncipe um sacerdote modesto, homem de rara virtude, cuja palavra ardente estava sempre cheia de bênçãos para os humildes e de maldição para os orgulhosos. Era o vigário Brandão. Ninguém imaginaria, vendo o pequenino, fraco, de olhos postos no chão, tão pobremente vestido que causava dó, ser aquele o homem que nunca recearia dizer a verdade. Por terrível que fosse, os grandes da terra, o povo, quando o viu chegar, acolheu-se sob sua proteção. O vigário viu os arredores do povo cobertos de cadáveres sem sepultura, viu as casas dos suspeitos incendiadas por ordem do intendente, viu a cadeia cheia de infelizes que gemiam sobre o peso dos ferros, vítimas quase todos de acusações infundadas e com palavras duras que o amor da justiça inspirava. Intimou Cabeça de Ferro a respeitar as leis da humanidade. O intendente sorriu e sua crueldade aumentou. Chegou o dia da festa. A igreja, cheia de povo, resplandecia de luzes. Quando o vigário ia falar, entrou o intendente. Seguiu a sua guarda e o implacável tirano, arrogante, caminhava de olhos erguidos, dominando com sua presença temerosa a multidão que tremia. O vigário começou a falar. A sua voz clara e colérica tinha uma majestade divina. Falou dos magistrados que apenas para oprimir os pequenos e os pobres sabia usar o poder que a vontade de Deus lhe confiara. O seu olhar não se afastava do ponto em que estava o intendente, e o seu gesto dirigido para ele apontavam como um causador da desgraça das famílias condenadas à orfandade e à fome. Lançava-lhe em rosto o assassinato frio de tantos inocentes. Condenava-o a vagar sozinho na terra, fadado a uma velhice de angústias e remorsos para pagar a sua desumanidade. Descrevia ao vivo o sofrimento que jazia no fundo das masmorras escuras, dormindo sobre a lama, gemendo de sede com os corpos chagados pela pressão das cadeias de ferro. O povo todo, imóvel de assombro, diante de tamanha audácia, escutava em silêncio. O Cabeça de Ferro, com as faces acesas de cólera, tremia em sua cadeira. Levantou-se, cruzou os braços e encarou o pregador. Durante minutos que pareciam séculos, esses 2 homens, um todo-poderoso, temido, rico, arrumado, cercado de tropa, representando a autoridade despótica de El-Rei, e o outro, fraco, pobre, sem armas, sem soldados, tendo apenas por si a verdade, longamente se fitavam em silêncio. Foi o homem poderoso que cedeu. O intendente baixou os olhos, com todo o corpo abalado de um tremor compulsivo. O povo murmurava e o padre, sem tirar os olhos do criminoso, clamava: Ministro de Satanás! Como aferrolha míseros inocentes nesse horrível calabouço, quando seu crime só foi terem tirado da terra os tesouros que para a providência ali ocultou, para que igualmente a todos os homens servissem. Um dia a inocência clamará contra ti, no tribunal divino, longe das paixões do mundo, e a maldição de Deus pesará sobre a sua cabeça. Houve um movimento geral na multidão.
Viram todos que o intendente, de cabeça baixa, trêmulo e abatido, se encaminhava para a porta da igreja. Seguiam-nos os soldados da sua guarda, e o povo abria as alas para deixar passar, humilhado com um réu, aquele que havia pouco passara sobranceio com um Deus. Houve ainda quem temesse que ali, ao sair dali, o cabeça de ferro fosse preparar sua vingança contra o atrevido que o injuriara, cobrindo de opróbrio e vergonha. Mas, no dia seguinte, soube-se no arraial com alívio que todos os que estavam presos injustamente tinham sido postos em liberdade, que os cadáveres que jaziam nos arredores sem sepulturas, servindo de pasto aos corvos, tinham sido enterrados, e que a sorte dos criminosos nos calabouços tinha sido suavizada. E dali em diante, todo o povo respirou, vendo o intendente reconciliado com a justiça e com a humanidade. Porque, quando o amor do bem e da verdade palpitam na voz humilde de um justo, essa voz, por si só, é bastante para iluminar e purificar a alma endurecida de um tirano.